Fala aí, galera. Aqui é o Cidadão X. Tem muita gente aí me pedindo para falar sobre o PL das fake news, né? O PL 2630, que está em debate, né, em ponto de ser aprovado ou não aí no Congresso. E ele trata de como, né, você elaborar, através de um projeto de lei, mecanismos para se combater as fake news. Bom, falando assim, eu acho que não deveria nem ter muito debate a respeito do assunto. Mas isso aí é muito perigoso. Não debater, né, o assunto. Dá para até levantar algum tipo de suspeita quando você vê facção política, independente de lado esquerdo ou direito, querendo impor, né, algum tipo de projeto, seja por um decreto ou um projeto de lei aprovado urgentemente, né, e sem levar para a população, né, os pontos reais contidos ali na intenção deles. A intenção que eles passam publicamente, né, sempre é legítima, sempre é boa para a massa, mas sempre tem armadilhas dentro desses projetos de lei, dentro desses decretos, dentro dessas manobras políticas. Então não dá para você abraçar de olho fechado. Apesar de que eu sou um cara que fala contra, né, fake news, desde que eu acho que é a origem do canal, quando ainda nem existia esse termo direito, né, fake news. Mas já tinha lá, né, se eu trato de conspirações, na verdade o que é uma conspiração? Né? Aqui na internet, pelo menos, é uma ilusão que eles criam, seja para omitir alguns fatos ou objetivos, né, ou distorcer a realidade, te mostrando uma coisa diferente do que ela é. É uma grande fake news, um grande teatro. E aí eu fico aqui, né, me esforçando, me dedicando para revelar algumas verdades reais para você. Então eu tô falando de fake news aqui, combatendo isso já há muito tempo, cara. Já antes de, né, de ser elaborado esse projeto de fake news, esse universo de fake news, né, onde você tem as mentiras sendo produzidas, né, e divulgadas e consumidas em maneira, parece que é uma escala industrial o processo. A massa vai absorvendo aquela quantidade quase ilimitada de mentiras e a gente foge totalmente à realidade, cara. Se você está falando aqui em sair da Matrix, é exatamente sair desse sistema, sair do que eles querem empurrar para você. Então sim, eu sou contra a fake news, mas a gente tem que entender como isso está sendo feito ou se realmente está sendo feito. Ou se só pega, né, essa luta de alguns, né, e em nome desse discurso, em nome, né, dessa questão moral e ética, os caras vão fazer os próprios esquemas deles, que é exatamente o que eu estou vendo aqui. Quando surgiu esse debate sobre esse PL das fake news, que foi ressuscitado agora no governo Lula, né, mas tem uma origem anterior, já ainda no governo Bolsonaro, e isso por si só já é suspeito, né, porque quem iniciou, quem originou, quem propôs esse projeto foi o senador, né, Alessandro Vieira, e não do deputado Orlando Silva, né, que é rotulado ali de deputado comunista, ou seja, porque ele pertence ao partido, né, PCdoB, né, e fica mais fácil para você criticá-lo, né, já que existe uma programação de rejeição em massa contra tudo que vem da esquerda, né, e o comunismo seria um símbolo de esquerdismo, né, extremista. Então você vincula o nome, né, do projeto de lei, vincula o próprio projeto de lei ao Partido Comunista, à censura, a um Estado opressor. Fica mais fácil, inclusive, de você elaborar suas críticas e conseguir, né, apoio da massa, que às vezes nem entende o que está acontecendo. Alessandro Vieira, à época da propositura desse projeto, ele não era de nenhum partido de esquerda, eu acho que ele nunca foi. E, a meu ver, desde que eu sei um pouquinho de política, não tem nada de esquerda no PSDB. Mas é lógico que você vai pegar um deputado, né, de extrema direita e vai dizer que todo mundo é de esquerda. PSDB, Facebook, né, Estados Unidos, depende, né, da conveniência do momento. Né, eles vão dizer que é tudo de esquerda, né, para combater, porque existe uma programação massiva sobre o povo de acreditar que tudo que é de esquerda é ruim. Então você rotula aquilo lá de esquerda e automaticamente é ruim. E o povo, né, meio que sem pensar, de maneiras inconscientes, vai, né, vincular aquela ideia de que isso é ruim, isso é uma ameaça, eu sou contra. Isso já é uma fake news. É o tipo de coisa que eu acho que tem que ser combatida. Às vezes, debatendo aqui, falando com vocês, eu consigo mostrar uma verdade.
mas da forma como ela é colocada na internet, principalmente, e anteriormente, né, pelas mídias tradicionais, rádio, TV e jornal, é uma coisa tão massiva, né, que não tem como você combater individualmente. Vai carecer de muita estrutura ali para você colocar na cabeça das pessoas que elas têm autonomia de opinião, de pensamentos. E mesmo assim é complicado, porque as fontes de conhecimento, as fontes de informação, né, são cuidadas, né, são selecionadas por eles. Então não existe nem liberdade de acesso à informação para garantir que você forme uma opinião, né, com certa autonomia, com certa consciência. Você é induzido por eles a acreditar nisso ou naquilo, ou não acreditar em alguma coisa que eles não querem. E eu acho que parte do debate é esse. Eu sei, se você pegar o PL das fake news, quem primeiro levantou a bandeira contra, né, foram os parlamentares, né, que também por um acaso, não por acaso, são influenciadores, né, extremistas de direita, e eles sim estão preocupados com o PL das fake news, né, não por conta da censura, mas sim porque isso pode afetar, né, o meio de vida deles. São parlamentares e são influenciadores de direita que vivem em torno de fake news. Então, logicamente que eles são muito preocupados com algum mecanismo que possa combater as fake news, que possa punir os mentirosos. Eles estão preocupados por isso. Longe da ideia de censura à população, de pregar liberdade. Não dá para você falar com um deputado de extrema-direita como Carla Zambelli, Nicolas Ferreira ou qualquer outro idiota desse daí, tá falando em preocupação com a liberdade do cidadão, quando os caras pregam, né, a volta da ditadura. Quando os caras com orgulho apoiam o movimento que fala de AI-5. Não faz sentido, sabe, uma coisa com outra. É um interesse pessoal, próprio deles. Se você acabar com essa rede de mentiras, vai acabar com o esquema deles. Vai acabar com a fonte de renda que forma o patrimônio deles, vai acabar com a profissão deles, vai acabar com o status, o poder que eles adquiriram no sistema, principalmente através da influência, da massa. Porque o cara vale quanto ele consegue influenciar de pessoas, o volume de pessoas influenciadas por ele. É esse o valor real desse pessoal, desse digital influencers, parlamentares. Então, cara, eles têm interesse pessoal no assunto do PL das fake news. Só que a gente tem que observar que, se eu sou contra a extrema-direita, e eles são contra o projeto, automaticamente eu sou a favor do projeto? É aí que está o ponto. Quem é a favor do projeto? A facção política, uma facção mentirosa profissional, que conspira sistematicamente aí, em disputa pelo poder, uma facção que hoje está liderando, o submundo do poder no Brasil, o Estado profundo brasileiro, uma facção que serve ao dinheiro, a interesses externos. São esses caras que querem combater a fake news? Quando eles vivem de fake news, eles foram eleitos por fake news, eles governam por fake news? Então também não dá para você ser a favor cegamente, incondicionalmente, de um projeto desse, se é de origem deles, se é de interesse deles. Da mesma forma, volto de novo, vamos debater quem mais é contra o projeto. As Big Techs. O que são as Big Techs? Cara, são só mecanismos de influência de opinião pública em massa. Eu estou falando das principais plataformas de pesquisas, como tem o Google, as plataformas de vídeo, como YouTube, o próprio TikTok, plataformas de rede social, como o Instagram ou o Facebook. Eles são contra o projeto, então eu deveria ser a favor. Mas quem mais é a favor do projeto? Que estaria ao meu lado nesse interesse? As grandes redes tradicionais de mídia? Que é tudo que a gente quer combater? Que são ali o pilar central da manipulação de opinião pública, muitas vezes através da manipulação da verdade, ou seja, mentindo para você. Eles estão interessados nesse PL das fake news. Você percebe que tem várias facções, vários grupos, cada um com seu interesse próprio na situação e com seu poder de influência, que vai manipular inclusive a sua opinião. E eles estão interessados por motivos particulares deles. Nenhum deles preza, pela verdade. Nenhum deles preza no combate à censura, nenhum deles preza pela liberdade de opinião. Não. É grana, é poder. Essa é a disputa real aqui. Eles não estão interessados na sua opinião, no seu interesse no assunto pessoal. Somos milhares e milhares
né, milhões de usuários de internet, mas eles não estão interessados, né, se isso vai ser saudável ou não para você. Eles estão interessados em poder controlar você. Essa é a disputa em jogo aqui. Quem vai ficar no controle da opinião da massa? Que é essencial para você se manter lá em cima no poder, para você ser útil para eles, para você ter lugar de fala junto aos grupos que comandam o mundo. Entenda, né? Desde a nossa origem como humanidade ali, como os grupos sociais, e que você vai estabelecendo novas tecnologias de comunicação, né? Você tem essa questão do poder de manipulação sobre a massa. Foi criado um sistema para manipular a opinião pública, né? Desde que ela começou a se formar, cara. Eles perceberam que isso era útil para o sistema deles. É vital para o sistema você ter uma massa, né, totalmente submissa ou omissa, dependendo das circunstâncias, sobre o que realmente está acontecendo. É o chamado quarto poder, que na sua origem, basicamente era ali pelos jornais, né, da mídia impressa, lá no começo. Depois a gente tem a questão das rádios, que foi a tecnologia que veio em seguida, e vem as grandes redes de TV. Ali era o ponto principal, ali o ápice da mídia tradicional, dessa rede de manipulação de opinião pública. O problema é que o advento da internet, né, que foi potencializado pelas tecnologias de smartphones, né, permitiu que esse sistema de controle de massa, de controlar a opinião pública, fugisse ao controle e chegasse ao alcance de qualquer um. Qualquer um pode colocar um celular aqui, gravar e falar o que bem entender, e colocar nas redes. Pode ser que atinjam pessoas que se identificam com o que ele falou. Esse é o ponto, esse é o segredo para você se dar bem na internet. Falar o que alguém quer escutar. Porque se você fala o que alguém não quer escutar, você é censurado. A censura já existe no sistema. Por que isso acontece? Por que né, você consegue manipular tão facilmente a opinião pública? Porque o sistema criou a humanidade para ser assim. A gente foi sistematicamente adestrado para ser vulnerável à influência externa. Somos carentes de liderança, somos carentes de opinião, somos carentes, né, da verdade. Alguém tem que dizer pra gente o que é real ou não. A gente é vazio por construção como cidadão. A decadência da educação pública, a decadência da educação moral, a decadência da cultura, somos vazios por natureza, porque eles nos adestraram para ser assim. E esse vazio criado aí nas pessoas é para ser preenchido por eles. Somos uma humanidade totalmente frágil, vulnerável ao sistema de manipulação. E aí que entra esses grandes grupos, essas grandes redes manipulando a opinião pública. A mídia tradicional sempre exerceu esse poder, né? O quarto poder. Só que a internet permitiu que outros grupos entrarem. Né? Grupos como, por exemplo, são conhecidos hoje como as Big Techs. E há uma disputa, né, ali bem evidente sobre quem vai controlar a opinião pública. As grandes mídias tradicionais ou as Big Techs? Fato é que somos vítimas de qualquer um dos dois lados. Então, está bem definido os lados aqui. Um quer aprovar a PL, então é ruim. O outro não quer a PL, então é ruim também pra gente. Você entendeu o ponto em questão, o ponto do debate? Eu poderia vir aqui e gravar um vídeo técnico para vocês, né, com os principais pontos que estão aí passando pra gente sobre o projeto de lei. Que sim, pode ter algumas coisas positivas ali, como também pode ter coisas negativas, que geralmente são introduzidos nesses projetos de lei. São armadilhas que eles colocam lá com as palavras, né, tem todo um sistema de letras, né, e frases bem elaboradas, uma burocracia, norma técnica que fica dificultando até a nossa interpretação. Mas eles sabem trabalhar em cima disso. Eles deixam até pontos, né, falhos na interpretação das leis para poder explorar depois. Não é por um acaso, não foi sem querer. Então eu penso, a gente tem que combater fake news. Sim, cara, é urgente isso. É só acompanhar como está a sociedade hoje. Olha o Brasil hoje. O Brasil hoje, as principais discussões que a gente tem aqui, né, é se comunismo é do mal e a gente tem que combater incondicionalmente. Cara, sabe, não faz o menor sentido. Né, porque passa a impressão para você de que o capitalismo é tudo de bom, é uma maravilha. Né, estamos combatendo aqui uma legião de nazifascistas que acham que a liberdade de expressão tem que garantir a liberdade deles de serem fascistas, de serem nazistas, racistas, preconceituosos. Cara, onde está escrito isso? Mas a distorção da interpretação da liberdade de expressão causa isso. A extrema-direita abusa muito disso. Ela vem dizer para você, estamos a favor da liberdade de expressão. Não, eles são a favor da liberdade de mentir. De mentir de maneira
né, industrial, né, sistemática, para ter vantagens em torno disso. Essa é a real. Hoje a gente é uma sociedade onde tem as eleições do Brasil decididas por fake news, cara. Vem um candidato maluco lá e fala que vai ter uma mamadeira de piroca nas escolas, né, se não colocar ele no poder, e aí ele ganha. Durante a eleição o cara inventa lá, né, uma fakeada, faz todo um show, um teatro, né, e todo mundo compra aquela ideia e ele ganha como coitadinho, como a vítima. Cara, as fake news vêm destruindo a nossa sociedade, facilita muito o trabalho deles, do sistema, da agenda. Você se esquece que em 2016 houve um golpe parlamentar aqui no Brasil, com a queda da Dilma, em torno de uma fake, que foi das pedaladas fiscais, que manipulou muito a opinião pública a favor e facilitou o processo de impeachment? Eu não me esqueci. Na sequência a gente tem, né, uma lava-jato dizendo combater a corrupção, entregou o sistema de um monopólio de extração e comercialização de petróleos do Brasil para o agente externo. Milhões e milhões de dólares foram pagos em multa. Destruímos, né, a credibilidade pouca que já existia em democracia, fazendo ressurgir movimentos como fascismo, nazismo no Brasil, né, cheio de propriedade, para seduzir algumas pessoas. Você cria um falso herói como um juiz corrupto, que no caso é o Moro. Tudo em torno de fake news, cara. Você manipulou o resultado das eleições em 2018 com uma fake news. A tal do triplex do Lula, e aí ele vai preso. E depois você fica sabendo que a família do Bolsonaro comprou 58 imóveis, né, ao custo de milhões e milhões de triplex, ou melhor, milhões e milhões de reais que valeriam aí, né, dezenas de triplex. Os caras compram com dinheiro vivo e ninguém se incomoda mais, porque só foi útil aquela fake news na época de 2018, para prender o Lula e manipular o resultado das eleições. Não é que eu seja a favor do Lula, é o que foi feito no processo. Foi através de fake news. O último governo passado governou 4 anos, cara, em fake news. Todo dia tinha uma fake news a ser debatida. Ou era um crime, um grande escândalo, ou uma fake news absurda. Teve senador eleito com teoria QAnon, de que crianças eram sequestradas e tinham seus dentes arrancados para prática sexual, eram abusadas sexualmente, escravas sexuais vendidas. Cara, o senador da República foi eleito com esse discurso e ninguém faz nada. Esse é o ponto. Essa é a questão a ser debatida. Vamos debater tecnicamente, né, os pontos, né, do projeto de lei? Eu acho que nem precisa. Se você criar mecanismos para identificar, né, como são elaboradas as fake news, e passadas e repassadas e compartilhadas ao público, né, já vai melhorar muito o processo. Como que você vai fazer isso? Bom, você tem que pegar, né, identificar as fake news e ver como ela foi, digamos que viralizada, compartilhada pelas redes, para alcançar o maior número de pessoas e ter consequências graves em alguns casos. Como vários desses que eu apontei para você. Isso funciona muito através de impulsionamento artificial de conteúdo. Conteúdo pago. Você paga para que o seu conteúdo, às vezes com base em mentiras, até bizarras, seja, né, viralizado. Com isso passa também uma simulação de credibilidade no que você falou. Se milhares de pessoas, robôs, perfis fake ou não, tiveram acesso àquele conteúdo, interagiram com ele, deram like, compartilharam de volta, né, comentaram, visualizaram, isso vai induzindo o restante da massa, que como eu já disse, foi programada a ser vazia, a acreditar que aquilo pode ser real. Né, e acessar o conteúdo. Né, o que dá dinheiro para as redes, para quem opera o esquema. Porque tem uma diferença entre os operadores dos esquemas de fake news e os beneficiados que contratam o esquema. Então o cara vem aqui e contrata, né, operadores de perfis fake, chamados robôs de internet, para viralizar artificialmente um conteúdo qualquer. É um conteúdo que por vezes é tão bizarro que não ia, né, para frente na internet. Não ia atrair o interesse de pessoas se não fosse, né, milhares e milhares de views em poucos segundos. Isso tudo é artificial, de maneira ilegal, são perfis fakes, pessoas que não existem. Então tem um esquema operado ali. Tem uma pessoa que tem um interesse, que contrata o esquema. Sabe, são todos bandidos, todos envolvidos no mesmo processo. Como eu disse, é uma indústria da fake news. E não é só de forma ilegal com robôs, não. Um canalha aí com certo poder financeiro e buscando alcançar mais poder financeiro, como se fosse um investimento com retorno garantido, vai lá e coloca um conteúdo qualquer na internet e paga
artificialmente para as redes, como o Facebook ou o YouTube, viralizar. Ele impulsiona o seu conteúdo. Aquilo alcança centenas, milhares de pessoas automaticamente quando você paga. E quando alcança as pessoas, é muito fácil, né? Aumenta muito a chance de que aquela pessoa passe a acreditar em você. Ou ela acredita na mentira e vai reagir de acordo com o seu interesse em cima da mentira, ou ela vai começar a admirar você, ser seu seguidor. Isso é capital para ele. O número de seguidores, o volume de seguidores, é poder para esses caras. É isso que eles buscam. Então tem que combater tudo isso. Os operadores do esquema, que muitas vezes são as próprias Big Techs, e gera muita grana em torno disso, então você vê a resistência da Big Tech, né, que tem esse poder de influência sobre a sociedade, estão ganhando dinheiro com isso, muita grana. Mentira dá dinheiro, cara. Mentira na internet dá mais dinheiro ainda. Mas quem está perdendo dinheiro? As grandes redes tradicionais, uma Rede Globo, uma CNN, uma Fox, porque estão perdendo audiência, né, para as fake news das Big Techs, ou seja, as fake news da Globo e das outras grandes redes estão perdendo para as fake news da internet, né, da extrema direita. A disputa é essa. Não importa se o conteúdo é bom ou ruim. É quem vai conseguir levar o conteúdo até você. Essa é a real. Os políticos, bom, você pega no próprio PL e vai ver um dos artigos, um dos itens lá, um dos pontos do projeto que garante imunidade parlamentar para atuação nas redes. Pô, inclusive colocaram lá, né, imunidade religiosa, de prática religiosa nas redes. Cara, um dos maiores mentirosos que temos na sociedade hoje brasileira são os pastores, que são ligados diretamente à política e manipulação de opinião pública. Como você vai dar imunidade para esse cara fazer o que bem entender? Talvez não, talvez a justiça possa estar pensando que damos imunidade para esses caras, né, a classe política, a classe religiosa, que são maus, são nocivas para a opinião pública, né, mas a lei vai impedir que eles cometam crimes. Quem garante? Os próprios mentirosos? Que controlam inclusive o judiciário? Pagam para vocês eleger um ministro do STF? Né? Foi isso mesmo que o Bolsonaro reconheceu num vídeo. Quanto custa para você colocar o ministro do STF? Então, cara, é muito complicado você dar tanto poder, por exemplo, de controle sobre o que vai ser postado na internet para o Estado. O Estado é mercenário. Tem seus próprios interesses através da classe política, mas pode ser que amanhã, né, quem esteja comandando o Brasil não seja uma classe política, né, que pode ser até substituída se o povo criar consciência na hora da votação. Pode ser, por exemplo, uma ditadura militar. Imagina o poder que esses caras vão ter controlando, por exemplo, a censura, que já fizeram no passado. Mas isso viria através de uma lei democraticamente aprovada aí por representantes do povo. Vão controlar toda a internet? Né? Então, por exemplo, o projeto de lei prevê, né, uma redistribuição na monetização dos conteúdos para fortalecer as grandes mídias tradicionais, que estavam perdendo espaço diante das Big Techs. Viu como a gente está no meio de uma disputa entre eles? Nem se importa com um deputadinho de extrema direita que está falando de censura. É interesse dele que você não combata fake news. Ele vive disso. Mas a Rede Globo a favor do PL é muito suspeito. Assim como as Big Techs serem contra o PL também é muito suspeito. Só indica o que realmente está sendo disputado. O poder de controle sobre a massa. Esse é o debate. Não adianta a gente ficar debatendo itens. Como vai ser, se não vai ser, interpretação dos itens que estão no PL, a treta, né, na aprovação ou não, como foi feito o mecanismo. Não, cara, é a disputa de quem vai controlar a opinião na massa. É esse o ponto. As grandes redes vão dizer para você que não temos condições de avaliar todos os conteúdos e nem vamos censurar, tá? Garantir a liberdade de expressão. Cara, não existe isso. As redes já monitoram tudo que você faz e censuram aquilo que não é interesse deles. As grandes redes já operam censura livremente, cara. Eles vão censurar qualquer tipo de conteúdo que vá de encontro aos interesses deles. Por exemplo, um canal como o meu. Mas vão impulsionar e garantir que o alcance viralize de algum conteúdo que seja de interesse dele ou que seja pago para aquilo. Se eles forem pagos para manipular a opinião pública, de acordo com um interesse, de acordo com um caminho a ser seguido, né, eles vão fazer. Geralmente isso, né? Censurando o contraponto, censurando a verdade muitas vezes. É interessante que eles dizem não poder combater o nazismo, o fascismo, as mentiras, né? Porque, primeiro, garantir a liberdade de expressão e, segundo, porque isso seria muito caro, muito dificultoso. Mas o que você observa aí
de monitoramento de massa através das redes. Sabe, se você for lá falar a favor do PL, a própria internet está te censurando agora, nesse exato momento. O Google vai esconder, né, entre os seus resultados de pesquisa, né, o seu conteúdo a favor do PL. O Instagram também vai sumir com esse conteúdo. O Facebook vai desaparecer com esse conteúdo. Mas se você falar, né, contra, né, esse PL, eles vão divulgar você, viralizar você, impulsionar o seu conteúdo, porque é a favor do interesse deles. Então já há um controle de opinião da massa, né, explícito, principalmente nesse caso, né, através de mecanismos da internet. O algoritmo consegue facilmente identificar quando uma postagem é fake, né, ou que induz de alguma forma cometimento de crimes ou ódio. Consegue, ele já consegue fazer isso, inclusive para classificar você como friend ou não friend, como é o meu caso. Dentro das diretrizes do YouTube, meu conteúdo não é bom. Engraçado, eu nem falo palavrão, não né, venho aqui predominantemente falar sobre questão de ódio contra classes. Né, não sou nazista, não sou fascista. Né, não sou político, manipulando a opinião dos outros com fake news. Às vezes eu venho aqui revelar fake news dos outros e mesmo assim meu conteúdo não é bom. Assim diz as diretrizes da plataforma de vídeo. E vem um monte de babaca vender curso aqui no YouTube, que são verdadeiros golpes. E o YouTube viraliza esses caras, impulsiona o conteúdo deles, atinge milhares de pessoas. Além, é claro, do conteúdo fútil, que é amplamente divulgado em todas as redes. Porque é bom entorpecer a massa, é útil para eles. Conteúdo fútil. Conteúdo de opinião é só a contratada. Essa sim é impulsionada, o resto é censurado. O contraponto é censurado, não há debate livre na internet. Mas a gente busca, né, tentar alcançar esse ou aquele, né, com os canaizinhos pequenos, que vão ser prejudicados diretamente, por exemplo, com essa redistribuição de monetização. Onde as grandes redes, né, as mídias tradicionais, querem mais grana. E vão responsabilizar as big techs caso o material deles seja utilizado de alguma forma na internet, sem que eles sejam, né, recompensados financeiramente. Eles querem impor uma condição financeira, né, de controle sobre as big techs, que não querem permitir, por isso são contra o PL. Que não querem pagar para as redes, não querem ficar submissas às grandes redes tradicionais, perder todo o poder que elas conquistaram nos últimos anos. Essa é a disputa, essa é a conspiração através do sistema que está acontecendo agora. A gente tem que combater fake news, mas como? Os mecanismos que proporcionam as fake news, tem muito dinheiro envolvido, eu falei para você. Perfis falsos, os operadores, os mentirosos, você tem que identificar, você tem que cancelar esses caras, você tem que punir esses caras. Aplicativos de mensagem funcionam como verdadeiras redes privadas para divulgação de conteúdo fake, cara. Um canalha qualquer cria 5.000 pessoas dentro de um grupo de WhatsApp e publica a mentira que ele quiser, garantindo que todas as pessoas vão ter acesso, né? Que vai alcançar todas essas pessoas. E você não tem controle sobre isso, cara. Não dá para monitorar isso. Direito de privacidade, liberdade de expressão. Uma mentira, dizendo lá, por exemplo, que nazismo é de esquerda. Milhares de pessoas veem aquilo, se identificam com a ideia e começam a admirar, inclusive, a pessoa que postou o conteúdo. Capital de influência, que se converte em capital financeiro, que se converte em poder. E ninguém pode fazer nada, ou seja, você tem a liberdade hoje de mentir. Você só tem o ônus. Se é que tem gente que pode considerar a mentira como uma coisa produtiva. Mas para eles eles são profissionais disso. A mentira hoje, cara, é um produto muito lucrativo. Muita gente está ganhando dinheiro com mentiras. Você pode observar aí que você tem o direito de mentir, digamos assim. Porque não há mais aquele constrangimento em ser desmentido. É só dizer um pós-verdade qualquer que já era. Essa é a minha opinião, essa é a sua, respeito, através, né, de um debate falso. O cara fala uma mentira que não é baseada em fato algum, né, para sustentar o seu argumento, você vai lá e cria, né, um desmentido baseado em fatos, uma observação séria, e o cara diz, essa é a sua verdade, não é a minha. Então, a questão do constrangimento para o mentiroso, que funcionava no passado, não existe mais. O que ele busca é o primeiro impacto da mentira, mesmo que ela vá cair depois. Então o cara quer ter a liberdade de mentir, com objetivos, é claro, né, de conquistar capital de influência, que se converte em capital, né, de status, converte em capital financeiro, que converte em poder direto.
Então ele quer ter o direito de poder mentir para conquistar esse patrimônio, né, com todos os bônus que vem em torno da sua mentira, mas não quer nenhum ônus, não quero consequência, eu tenho liberdade para mentir porque está garantindo a liberdade de expressão. Isso é falso. A gente só está nessa situação hoje porque muito vagabundo entrou no sistema, distorcendo, manipulando essa liberdade de expressão, né, contaminando, corrompendo essa liberdade de expressão, para poder mentir, enganar, trapacear as pessoas. São golpistas. Só que, na hora de falar o discurso, eu sou contra a censura. Ele é contra alguém combater a mentira que ele gosta de falar na internet. Então vamos combater as mentiras. E vamos deixar só a mídia tradicional mentir ou os políticos mentirem? À vontade. Cara, é muito complicado falar sobre isso. Porque o combate não vai ser sério, os reais interessados não se expõem dessa forma, falando a real, que é uma briga pelo controle do poder de manipulação sobre a opinião pública, que é muito lucrativo. Então, a gente fica aqui debatendo, mas é a esquerda, é o comunismo, é a extrema-direita, né? É a Globo, é as Big Tech, e sem saber direito o que a gente está debatendo, o que está em jogo, o que está em questão. Não se preocupe, né? Eles não estão interessados, né, no seu interesse no assunto, eles estão interessados em você, em conseguir manipular o que você pensa a respeito do assunto. Esse é o poder em disputa nesse momento. Beleza? Valeu!